O pastor renovado. Capítulo 2. Motivos para ter cuidado de nós mesmos. Portanto, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho o qual o Espírito vos tem colocado como bispos, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ganhou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Tenha cuidado de você mesmo, porque você, ao igual que os demais, tem uma alma que ganhar ou que perder. Você poderia pregar o Evangelho e ainda levar a outros a Cristo, mas sem santidade você nunca será salvo. Você pode pregar sobre o Espírito Santo, no entanto, o resiste. Pode falar sobre fé e ser um incrédulo. Ensinar acerca de conversão e, no entanto, permanecer inconverso. E você pode ensinar a respeito do céu e estar indo ao inferno por estar vivendo mundanamente. Você pode ser o pregador mais grande do mundo, com toda a fama e reconhecimento, mas sem a graça de Deus em seu coração, você ficará como não salvo. Os pregadores do Evangelho serão julgados pelo Evangelho. Portanto, tenha cuidado, pois você tem uma alma a salvar. Como todos os demais crentes, sinceros ou não, você tem uma natureza caída com tentações pecaminosas. Se Adão, sendo sem pecado, caiu porque não teve cuidado e extrema vigilância, quanto mais deveríamos ter nós? Assim como uma pequena fagulha pode começar um incêndio florestal, assim também o mais pequeno pecado conduz a outros. Ainda os crentes mais santos têm em seus corações os restos do orgulho e da incredulidade, da ambição e do egoísmo, e todo tipo de pecado. Eles são seduzidos facilmente para a necessidade e a concupiscência da carne, e estes são juízos se distorcionam. Nosso zelo se esfria e nossa vigilância se debilita. Se você não tiver tirado de seu traiçoeiro coração, muito em breve terá uma oportunidade para enganá-lo. E os seus pecados que você pensava que tinham sido tirados de você há muito tempo atrás, irão reviver, pois você é tão débil, é propenso a pecar, deve ter muito cuidado de si mesmo. Tenha cuidado, você é o alvo preferido e especial de Satanás. Como servo de Jesus Cristo, você é uma ameaça seria para Satanás. Não pense você que ele ficará sem fazer nada. Desde o primeiro dia da sua conversão, se declarou guerra contra você e ele. Ele usará todos os meios possíveis para te esfriar, apagar e tirar seu zelo das coisas de Deus e tomar você em seus braços e como uma mãe nina o seu bebê em seus braços até ele se dormir, assim ele também o fará, se tiver oportunidade. Ninará você lentamente até tê-lo como Dalila tinha Sansão, dormido aos seus joelhos, assim ele o fará. Trazerá entretenimento a você, buscará afastá-lo da seriedade do Evangelho, começará na oração, colocando impedimentos. Assim você se determine a orar, ele também colocará os seus impedimentos santos. Sim, ele sabe como enganar. Trazerá preocupações pela obra, a Bíblia que você não leu hoje, as visitas que deve de fazer, os chamados e ligações e atendimentos a outros irmãos,
e tantas coisas boas. Note que não serão as coisas do mundo que o distrairá, mas ele usará as coisas santas de Deus para distraí-lo. Colocará em sua mente com tal de tirá-lo da oração e de distraí-lo de Deus. Pois se ele conseguir tirar você do lugar secreto da oração, é o início para o seu fim. Cada coisa deve ter o seu tempo. Tempo de orar, tempo de visitar, tempo de pregar, tempo de ensinar, tempo de vigiar. Cada coisa deve ter seu tempo. Mas se você não ser um crente bem organizado, ele fará de tudo para tirá-lo do foco. E por fim, tirando as bases do crente, que é a oração, o restante cairá também só. O milagre da graça de Cristo, somente isso poderá livrá-lo e levantá-lo. Satanás sabe que se você fraqueja ao cair, o rebanho será uma presa fácil para ele, e a igreja sofrerá as consequências. O fogo, quando está aceso, todos se aquecem nele. Os que estão longe também avistam o fogo e são atraídos por ele para também se aquecerem. Assim, se o fogo estiver aceso em você, queimando dia e noite, e diariamente o altar ardendo, as almas perdidas virão a Deus, e o rebanho se aquecerá no calor do fogo. O fogo também não deixa chegar perto a lacraia, o escorpião, cobras e toda a classe de coisas ruins. Mas se o fogo está apagado, então virá a cobra, a lacraia, o escorpião, enfim. Se o fogo de Deus arder em você, esse fogo purificará toda a sua vida e também a igreja do Senhor. Mas se o fogo santo se apagar, virão as heresias, visões e revelações do coração e da carne, e sem falar a cobra da contenda, das murmurações, e a raiz da amargura que virão com ímpeto. E como o ferrão do escorpião, e ele ferra os seus oponentes, assim será o ferrão e o veneno das calúnias e invejas, e tudo isso estará dentro, no meio do rebanho. Por último, o lobo faminto, com vestiduras do profeta velho, virá e enganará o rebanho, e o que não foi tragado por o lobo será disperso. Também Satanás adora disfarçar de anjo de luz, e assim enganar até os pastores mais inteligentes, sem que eles se derem conta. Você pode pensar que está avançando muito na sua fé, quando na verdade você já traiu a Cristo. Ele é tão bom enganando que você não verá a linha nem o anzol, muito menos o sutil pescador que está atraindo você com o seu anzol e a isca da comodidade, relaxamento e preguiça espiritual. Este anzol será tão bom para a sua natureza e o temperamento que você será fortemente atraído por ele. Se Satanás tem êxito em arruiná-lo, será um triunfo para ele, que por tê-lo arruinado, você também arruine a outras pessoas e até mesmo sua congregação. E o que é pior, vai deixá-lo em vergonha para que todos vejam a sua ruína. Também sussurrará nos ouvidos e nas mentes da sua igreja, dizendo: eis aí, seu amado e piedoso pregador e pastor. Ademais disso, se gloriará contra Cristo e dirá: eu posso converter teus melhores servos em traidores. Finalmente acusará você de ter manchado
e desacreditado seu ofício, a fé cristã e o nome daquele mengo Salvador que deu sua vida para nos salvar. É como Satanás deu o golpe final desse mesmo jeito em Judas, também o fará com você. Portanto, tenha cuidado de não dar a Satanás oportunidade de zombar e de gloriar-se em sua vida. Tenha cuidado de si mesmo, pois muitos olhos estão postos sobre você. Se você cair em qualquer sentido, todo mundo virá a triste notícia. E outros podem pecar sem que poucos o notem. Mas você, meu querido pastor, não pode. Outros podem pecar sem ser notados, mas você não pode. Você deveria dar graças, pois isto o ajudará a ter cuidado. Viva como algo cuja vida está exposta à vista de todos. Tem pessoas maliciosas que estão dispostas a deleitar-se em seus mais pequenos erros. Se eles não podem encontrar nenhuma falha em você, então estarão dispostos a inventá-las. Portanto, quanto cuidadosamente, ó pastor, devemos viver ante os olhos de tantos observadores malignos? Portanto, tenha cuidado de si mesmo, porque seus pecados involucrarão maiores culpabilidades. Primeiro, se você deve saber mais que outros para ensiná-los, sim, deve saber mais que outros, pois como os ensinará? Então, ao saber mais, também peca muito mais contra a luz. Segundo, seus pecados só involucram mais hipocrisia. Sua tarefa é de pregar contra o pecado, expondo a sua natureza vil. Por acaso, privadamente, ser grato é perdoador com você mesmo, sérios na pregação, inimigos do pecado publicamente, mas seu amigo no secreto? Em terceiro lugar, seus pecados são mais traiçoeiros. Cada crente declarará sua lealdade a Cristo em contra do pecado. Como um ministro, essa lealdade é maior. Cada vez que você prega acerca do pecado, o juízo, e cada vez que administra o batismo e a ceia do Senhor, isto quer dizer o rejeitar o mundo e o pecado e sua união a Cristo. Que classe de traidor seria você se desse abrigo em seu coração ao pecado, no entanto que prega contra ele? Tenha cuidado de si mesmo. Seus afazeres requerem uma graça especial. Os dons e as habilidades inferiores podem ser suficientes para os deveres menores exigentes, mas se você chega a ser um pastor ou pregador do Evangelho, precisará muito mais que uma breve medida de graça. Você deveria se assegurar se Deus o chamou em verdade para equipar a outros para esta obra. Alguns que tinham servido a Cristo em uma posição menos exigente que a do pastorado ou pregador, têm exercitado esses ministérios só para trazer desastres na igreja. Tantos pastores mal levantados, tantos pregadores neófitos nos púlpitos. É como mandar alguém para a guerra com garfos e escarvadentes. Primeiro, muitos são levantados a pastor
por sua eloquência, sabedoria e por o profundo zelo que há neles pela sã doutrina. No entanto, ainda que estas qualidades são boas, não quer dizer que foram chamados para o pastorado. Se não tiver todas as qualidades faladas no primeiro capítulo desse audiolivro, ou no segundo capítulo, e nos demais capítulos a seguir, não foi chamado ao pastorado. E se porventura ocupa um lugar que não é o seu, lhe aconselho que busque preparar-se no Senhor e procure a ajuda de pastores piedosos e chamados ao pastorado. Segundo, eu fico muito hostil, sumamente entristecido com neófitos que sobem ao púlpito a trazer uma palavra e por sua falta de conhecimento, madureza espiritual, ficam vulneráveis a Satanás. Nas maioria das vezes, um pregador neófito com poucas experiências no campo de batalha e, o que é pior, sem conhecimento da Bíblia ou com pouco conhecimento da Bíblia, está sujeito a cair na tentação do diabo. Tentação à soberbia, o orgulho, mérito próprio. Satanás o fará ver que ele tem futuro e que há de ser um grande pregador. Isto será a sua queda. Mudará sua mensagem de salvação por palavras de conforto, bem-estar. Trazerá a doutrina do triunfalismo e, por fim, a mais das terríveis heresias de hoje em dia, a doutrina da prosperidade e o materialismo. Tudo isso fará porque quer ser grande, quer ter reconhecimento, quer ser famoso e quer os aplausos, bajulações, halagos e reconhecimentos, ao invés de a humilhação e a salvação das almas. Outra coisa também é o perigo de trazer ensinos torcidos da palavra, ainda que seja inocentemente. Também sem querer reduzirá o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, a uma religião e ao legalismo ou libertinagem. Portanto, pense bem e tenha cuidado como está agindo. Das responsabilidades do pastorado, a quem não tem esse chamado é de dar o púlpito a um membro obreiro ou jovem que não tenha uma vida profunda de oração, conhecimento correto das Escrituras e santidade e toda vigilância. Pense muito bem nisto antes de efetuar tais responsabilidades. Pense que cada ensinamento passado dependerá a vida espiritual da sua igreja. Seja diligente nisto. Se você quer lutar as batalhas do Senhor e sobrelevar o fardo do ministério, então certamente terá que ter muito cuidado de si mesmo. Tenha cuidado de si mesmo, pois a honra de Cristo depende de você. Entre mais perto estejamos de Deus, nossos fracassos trazerão mais desonra ao seu nome santo. Para um crente verdadeiro, a honra de Deus é a mais valiosa que a vida mesma. Você toleraria que as pessoas jogassem na cara de Deus as sujeiras dos seus pecados? Pense então a extrema dor que os demais crentes sofreriam a causa dos seus pecados. Portanto, tenha cuidado a cada palavra, a cada determinação que você toma, porque a reputação de Deus diante do mundo é sua responsabilidade. Se você falhar, Deus restaurará seu próprio honor, sua própria honra. Mas tua própria vergonha não será tirada tão facilmente. Tenha cuidado de si mesmo, pois o êxito da obra depende disto. Em rara vez Deus usa homens não aptos
para a obra do Evangelho. Espera então que Deus usara homens que vivam para eles mesmos e não para a glória de Deus? Alguns entram ao ministério como uma carreira, ou para ganhar o respeito, ou uma reputação, ou mérito, ou algum dos reconhecimentos para si mesmo, ou por algum outro dos motivos egoístas. Por acaso deveria surpreender-nos o fato de que Deus não abençoara tal ministério? Poderá você esperar o êxito se você é um pregador infiel ou descuidado em seu trabalho? Se a sua fé é só intelectual e o seu fervor é só emoção, então sua pregação será inútil. Por acaso você pode chamar seriamente o pecador ou a que se arrependerem se você nunca apreciou a sutileza e astúcia do pecado e o valor que tem a santidade? Pode você ter compaixão de outros e tratar de conduzi-los a Cristo se não tem tido compaixão de si próprio e também não tem acudido a Cristo? É impossível amar a outros mais que a si mesmo. Você não pode divertir a outros a respeito do inferno se você não acredita nele. E se acredita, por que não advirte com frequência e seriedade sobre ele a sua congregação? Ou será que só a sua boca confessa a existência do inferno, mas o seu coração não? Ou quem sabe, não será você um libertino achando que a salvação é de qualquer jeito? Se você quer ganhar almas, deve crer firmemente na palavra de Deus e viver uma vida cheia de zelo pela santidade. Aqueles que descuidam suas próprias almas não são aptos para cuidar de outros. Por acaso é possível lutar contra Satanás se você é o seu servo? A pessoa em conversa é o servo de Satanás. Isto é o motivo que de muitos pregadores e pastores são inimigos de Cristo. Eles podem falar de doutrina e santidade, mas em oculto fazem tudo o que é contra Cristo. Caluniam a todos aqueles que amam a Cristo, chamando-los de hipócritas e fanáticos. O inimigo mais perigoso e aquele que está em meio de nós. Eles dão a aparência de pregadores ortodoxos, mas por dentro são tão controlados pela mundanalidade, o orgulho, a incredulidade e uma falsa piedade. Os hipócritas podem parecer sinceros, porque é mais fácil falar contra o pecado que vencê-lo. Eles podem estar felizes quando o outro se arrepende, mas não no mesmo tempo podem continuar desfrutando suas próprias concupiscências secretas. Você pode lutar contra o pecado e Satanás, a não ser que verdadeiramente os odeie, como os destruidores das almas e os homens inimigos de Cristo. Muito longe de odiar o pecado, um não crente ama o pecado mais que a tudo. Tal homem está totalmente incapacitado para cuidar o povo de Deus e rogar a outros que renunciem ao mundo e às carnalidades. As pessoas não levarão a sério a tal homem, cuja vida não é de acordo com a sua pregação. Pensarão que é um hipócrita, enganador e mentiroso, pois não faz o que diz. Se alguém fala que a casa está pegando fogo, quando ele está bem sentado e cômodo no sofá, pensarão os demais habitantes da casa que a tal pessoa está de brincadeira. As pessoas estão dispostas a crerem naquilo que elas veem.
do que aquilo que escuto. Pensarão que sua pregação é pura conversa fiada. Se observarão que você é um egoísta mundano ou descuidado. Se falhar em corrigir seu próprio comportamento e sua maneira pecaminosa de falar, tons, sotaques e gírias, eles pensarão que a santidade e o evangelho não são tão importantes. E isto será um pretexto para criticarem aos verdadeiros pastores e pregadores que se são piedosos, falando da seguinte maneira: eles nos perturbam falando sobre céu ou inferno, santidade e pecado, enquanto eles dão risada e fazem brincadeira conosco, e o que é pior, participando das conversas e atitudes imorais dos demais ímpios. Eles, ademais, pensarão que você é um pregador ou pastor só por um salário, ou deseja algum benefício financeiro, ou tirar proveito, lucro do povo usando a fé. Por acaso, é certo fazer o pregador ou pastor aquele que fala de Cristo nos cultos, mas, no entanto, fora dos cultos e entre semana, vive para si mesmo? Finalmente, lembre que o êxito de suas labores depende da bênção e aprovação do Senhor. Cristo prometeu a seus servos fiéis sua presença estaria com eles, e seu Espírito Santo moraria neles, e que suas palavras estarão em sua boca, e que Satanás será derrotado ante eles. Mas estas promessas não são para os servos infiéis. Por certo, a infidelidade levará a tal homem a ser abandonado, e virão ruínas sobre eles. Na sua soberania, possivelmente Deus possa usá-lo por algum benefício ao seu povo, mas isso seria algo inusual, lembrando que dom não salva ninguém. Este foi o segundo capítulo do Pastor Renovado. E nesse capítulo nós se tratou a respeito da importância de cuidar de nós mesmos, de nós termos cuidado de nós mesmos. Por isso, amados irmãos, vocês que aspiram ao pastorado, vocês que já são pastores, a necessidade de nós termos estas coisas, esses pequenos pontos em nossa vida e procurar pedir ajuda a Deus, a graça de Deus, para que nós em tudo venhamos a ser exemplo, para que a carreira que se nos foi dada, nós possamos cumprir até o fim. Que Deus abençoe, e em breve estaremos subindo o terceiro capítulo, no qual estará separado em duas partes, a parte A e a parte B. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.